Olá, olá quem está chegando. Estamos para começar aqui a nossa live com o Diogo Silva. Estamos aí nos últimos preparativos. Nesse primeiro momento eu vou chamar a professora Kátia Rubio para fazer as primeiras considerações e me apresentar. Eu sou Neilton, membro do grupo de estudos olímpicos da USP e o mediador dessa conversa, desse bate-papo com o Diogo. Chamando agora a Kátia para a gente conversar. Olá, boa tarde, Neilton, tudo bom? Ah, tudo bom? Vamos nessa. Vamos lá, Inês. Boa tarde, eu sou Kátia Rubio, e tenho o prazer aí de apresentar Neilton Ferreira Júnior como o mediador dessa conversa de hoje à tarde com o Diogo Silva. Neilton, que é doutorando da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e que já há mais de uma década persegue esse tema do racismo no esporte brasileiro, né, do discurso dessas tensões raciais dentro do esporte olímpico brasileiro, das invisibilidades, né, Neilton? Que eu espero aí que nessa tarde de conversa com o Diogo possam ser não apenas tornadas visíveis e públicas, mas principalmente prestando uma grande homenagem aos atletas olímpicos brasileiros, negros, que ao longo desses 100 anos de participação em Jogos Olímpicos tiveram as suas histórias reduzidas, invisibilizadas, enfim, que é a tese do Neilton. Então, lembrando que essas nossas conversas, essas nossas lives, elas depois irão para o canal Olimpiar no YouTube. Então, elas ficarão lá depois desse ao vivo. Elas irão, então, ficarão lá à disposição de quem quiser acessar, de quem puder acessar. Tá bom? Então, Diogo Silva, é com você, querido. Eu estou saindo fora porque essa conversa é tua e do Neilton. Bom trabalho para vocês. Estou aqui no bastidor. Obrigado, Kátia. Valeu. É isso aí, gente. Quem está chegando, sejam bem-vindos, todos bem-vindas. Aguardando aqui o Diogo Silva para a gente poder começar. Estou ansioso. Não sou estudioso da trajetória do Diogo, mas antes também um fã. Então, uma conversa meio perigosa. Vamos ver se a gente acha o Diogo aqui. Beleza. Valeu, Diogão. Agora é só pedir o convite para entrar. Aí eu te coloco aqui. Beleza. Guardando a solicitação, Diogo. Aqui, agora sim. Vamos lá. Em 5, 4, 3. Opa, Tudo bom? tudo bem, Neilton? Beleza, meu querido.
Boa. Falar da minha alegria de poder estar fazendo essa mediação aqui e de uma alegria que também é partilhada com o grupo de estudos olímpicos, que está acompanhando aqui em peso esse bate-papo, essa conversa, porque nós sabemos a tua trajetória, ela carrega preciosidades imensas, nos ensina muito, além de ser de uma humanidade absurda, né? E com isso eu queria prestar aqui a minha alegria, minha honra de estar aqui nessa live e podendo conversar com você. O Diogo, gente, ele dispensa apresentações? Dispensa. Mas eu vou resumir algumas coisas aqui, tá? Ele é um lutador, gente, né? No sentido completo do termo, integral do termo. E ele também é campeão sul-americano de taekwondo, campeão pré-olímpico, campeão pan-americano, dos Jogos Mundiais Universitários, dos Jogos Mundiais Militares, e foi a 2 edições de Jogos Olímpicos. Então, assim, é um cara que reuniu na sua trajetória um saber imenso sobre o que é ser atleta, o que é ser atleta negro, o que é ser atleta brasileiro e negro no esporte, e o que é ser um atleta brasileiro, negro e olímpico nesse país. Tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria saber, Diogo, como é que você está nessa quarentena, como é que você está se cuidando, como é que estão as coisas? Boa tarde, Neilton. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar batendo esse papo com você, com a Kátia, que entrou rapidinho ali e deu já comunicou às pessoas que a gente ia participar. Eu sempre fui uma pessoa que colaborou muito com a ciência e com a pesquisa, né? Durante minha carreira de atleta, durante 16 anos, eu fiquei praticamente envolvido com todo o circuito olímpico, né? O circuito olímpico ele acontece de 4 em 4 anos. Esse é o período que acontece uns Jogos Olímpicos. Durante 12 anos, eu fui o titular da seleção brasileira. Então, durante 12 anos, eu fiquei de toda a classificação olímpica que o Taekwondo já teve. E depois, os últimos 4 anos, foi pós-Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, até os Jogos Olímpicos de 2016, que foi quando eu encerrei minha carreira. Então, eu vim das categorias de base, do infantil, do júnior, vim subindo. E com 16 anos, eu conquistei minha primeira medalha internacional, que foi o Campeonato Mundial Júnior, quando eu fui para a Turquia, no Istambul. Então, eu indo para a Turquia, pela primeira vez, eu era uma pessoa da minha família que fazia um voo internacional. Olha. Então, o esporte também ele me possibilitou um circuito, né, cíclico que a periferia vive. Então, as oportunidades são poucas e o esporte abriu muitas portas, muitas oportunidades. Eu aproveitei todas elas, todas que foram possíveis. Eu fiz parte do ProOlim, que é o Programa Olímpico da Marinha do Brasil. Foi o primeiro programa das Forças Armadas direcionado ao esporte. Eu entro na Marinha do Brasil no ano de 2009 e completo o meu contrato, que é um período de 8 anos, né? Então, os atletas militares, eles não são militares de carreira, eles prestam serviço, eles são contratados para prestar um serviço, assim como um fisioterapeuta, um médico, um dentista, né? Essas pessoas todas fazem parte dessa organização que chama Forças Armadas. Então, não tem... Muitas pessoas me perguntam, né, se os atletas são militarizados. Não. Primeiro porque a gente fica na Escola de Educação Física das Forças Armadas. Eu fiquei na Escola de Educação Física da Marinha durante 8 anos. Então, o nosso currículo e o nosso período lá é de treinamento esportivo, não de treinamento militar. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que os atletas militares não são militarizados. Eu faço parte dessa contratação, né? Eu sou um dos primeiros bolsistas do Taekwondo, dentro da primeira política pública que existiu no Brasil
de incentivo ao esporte, que foi a Bolsa Atleta. Então, todas as oportunidades que o esporte me deu, né? O esporte me possibilitou também ser ganhei bolsa na universidade para poder estudar. Foi o esporte que me possibilitou. Então, todas as portas que o esporte abriu para mim, eu aproveitei. E eu sempre tive um respeito muito grande pelos cientistas, pelos pesquisadores, porque são eles que vão montar dados para que as futuras gerações não errem tanto como a geração passada errou. Então, eu sou de uma geração que se tinha poucos estudos direcionados às lutas. Então, a gente não sabia como fazer uma boa preparação física, a gente não sabia como fazer uma periodização para chegar bem numa competição, a gente não sabia como se comportar fora do Brasil, né? Você tem um convívio social e cultural com outros países, religiosos, né? Eu fui para o Irã, eu fui para a Coreia, eu fui para a China, então tudo isso provoca um choque cultural e a gente não sabia como lidar. Era uma época que até hoje o mundo não fala inglês, são poucas pessoas que falam, então a maior comunicação que existe no mundo ainda é a mímica, ainda é o gesto de amizade, ainda é o gesto do carinho, e essa é a comunicação universal. Então eu praticamente sou dessa geração esportiva de 2004 a 2012 que vai abrindo as portas, né, onde pela primeira vez o taekwondo passa a ser assistido na televisão. Quando eu ganho os Jogos Pan-Americanos de 2007, a visibilidade desse esporte explode aqui no Brasil. E a minha geração foi a geração que teve a primeira medalha olímpica, os primeiros premiados do taekwondo. E aí, dessa forma, o jornalismo passa a nos procurar, passa a ter interesse de contar a nossa história. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte da geração que abriu os caminhos para que essa geração pudesse estar mais direcionada e focada. Maravilha, maravilha. Eu tive alguns encontros com você, alguns felizes encontros por conta de pesquisa, e uma das coisas que você me fez pensar até hoje é em relação aos deslocamentos, os muitos deslocamentos que jovens aspirantes ao esporte fazem para poder fazer e realizar os seus sonhos de ser atleta ou de um dia chegar nos Jogos Olímpicos. Você poderia falar para a gente, estender um pouco sobre isso? Qual que é o significado desses deslocamentos? Né? Como é que eles afetam você e como é que você afeta a cidade, né? Com suas dificuldades, suas violências, nesses deslocamentos também? Fala para a gente, por favor. Eu sempre, nos lugares onde eu vou ser palestrante, que eu vou conversar, né, eu estou sempre em várias cidades e municípios do Brasil debatendo sobre o racismo no esporte, o esporte como cidadania, o esporte como projeto de sociedade. Tudo isso faz parte do mundo esportivo. Nós chamamos de cultura esportiva, né? A cultura esportiva, ela está além das medalhas, ela está dentro da base do conhecimento científico, conhecimento social, educacional, né, interpessoal, entre pessoas, porque o esporte é um convívio de pessoas. Não dá para fazer esporte sozinho, né? O esporte é necessário ter pessoas. E dentro de um projeto esportivo que o Brasil nunca teve, né, pensar o continente brasileiro e direcionar determinadas modalidades esportivas dentro de municípios, estados e cidades que têm um panorama que pode qualificar esse grupo de pessoas para um determinado grupo de esporte. O maior centro de treinamento no Brasil deveria estar na Bahia. Uhum. Né? Deveria estar na cidade chamada Cachoeirinha, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, onde teve a base do grupo Malê. Né? O grupo Malê é um grupo étnico africano muçulmano. Foram os primeiros grupos muçulmanos brasileiros. E por que eu falo isso? Porque a estrutura física desse grupo, dos malês que estão em Cachoeirinha, o próprio estado da Bahia,
é como se fossem os cubanos, né? Então, Cuba é uma ilha, e dentro dessa ilha é o país que mais conquista medalhas internacionais e medalha olímpica no mundo. E a gente tem uma Cuba na Bahia. Então, assim, se eu fosse planejar e organizar onde deveria ter o maior polo esportivo no Brasil, deveria ser na Bahia. Então, como isso é feito de uma forma inversa, você faz todas as pessoas que estão na beira, né, na periferia, ao redor dos grandes centros, eles precisam se deslocar para os grandes centros. Os centros de treinamento em São Paulo deveria estar na periferia, não no Clube Pinheiros. Porque os melhores resultados e maiores resultados esportivos do Brasil estão em jovens que vieram da periferia, mas que eles precisam se deslocar para os grandes centros, porque é ali que estão os clubes e os espaços de treinamento. Então, esse deslocamento já faz que eu perca nesse caminho muitos jovens talentos. Porque, primeiro, ele pode não ter dinheiro para chegar no clube, para treinar. No clube, você precisa pagar o clube. Então, a gente tem aqui uma separação econômica do brasileiro. Então, eu não tenho acesso ao esporte porque eu não tenho dinheiro para pagar o clube. E quando chega na fase de idade entre 15 e 18 anos, muitos desses jovens são cobrados pelos seus pais que eles precisam trabalhar para dar um retorno financeiro à família. Só que a família não vê o esporte como trabalho. Ela vê o esporte como lazer ou como uma ocupação para que esse jovem não fique na rua. Mas ele não é considerado para os pais trabalho. Então, tem muitos jovens que estão inseridos no esporte desde os 10 anos, dos 7 anos de idade, e aí quando eles completam 17, os pais pedem para que eles saiam do esporte, sendo que ali ele já está inserido no seu primeiro trabalho. E aí depois ele vai pegar uma bolsa do iFood, pegar uma bicicleta para mostrar para a família que ele tem o seu primeiro trabalho. Então, se a gente tivesse uma política pública, uma política organizada esportiva, que de fato possa observar que a gente é banhado por mar, nós somos banhados pelos rios. Então, ali deveria ter um centro de treinamentos de esportes aquáticos. Não em São Paulo, não na capital, mas sim em todas as regiões ribeirinhas e que são banhadas por água. Né? A gente pega o estado de Minas Gerais, quantos mineiros que estão subdivididos em várias equipes pelo Brasil ganham medalha em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos, mas eles precisam sair do estado de Minas para poder ter acesso nesses centros esportivos que fica basicamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, esse deslocamento dessa população faz que muitos desistam, porque eles não conseguem se adaptar à cidade, à cultura, à comida, né? Você precisa ter um período de adaptação nesse ambiente que você vive, e muitas vezes eles desistem porque eles já ficaram longe das famílias. Então, se o Brasil pensasse de uma forma inteligente, os polos esportivos deveriam estar em outros lugares. Maravilha. Eu acho que você acabou de conceituar para a gente aqui de uma maneira belíssima que aquilo que a gente entende por esporte também é carregado de uma colonialidade e de uma metropolitanidade que retira, né, da diversidade do Brasil as suas características, especificidades, né? E a gente não olha para isso. Eu estou impressionado com a sua fala, porque a gente não para pensar nessas coisas, né? Porque eu tenho 20 anos de esporte. Eu tive a oportunidade de morar na Coreia do Sul por 3 meses, morei na África do Sul por 6 meses, passei por 36 países, por todos os continentes do mundo, viajei em inúmeras cidades e estados do Brasil e por observar como, por exemplo, como que a Coreia trabalha o esporte.
A Coreia trabalha o esporte na escola. É dali que ele descobre os seus jovens talentos. Os que mais se destacam já viram atletas da escola, porque eles têm um circuito escolar de competição. Depois eles têm um segundo circuito universitário. Depois eles têm um segundo circuito militar. Então, assim, são 3 grandes bases esportivas. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum circuito. Ok. Então, isso faz que a gente fique muito inferiorizado perante as grandes potências. E esse modelo é um modelo que Cuba faz. Primeiro, escolar. Né? Porque a escola é o centro de treinamento. A escola é onde esses jovens já estão. Eu não preciso deslocá-los a um clube. Então, a gente bate muito nessa tecla que é extremamente necessário que os esportes entram na escola. A educação física na escola não pode só mais ser um professor dando uma bola e fala menino joga bola, menina joga vôlei. Porque isso, dentro de um aspecto esportivo, é o que tem de mais pobre, é o que tem de mais ineficiente da educação física. Primeiro, porque a gente tem várias subdivisões esportivas, né? Nós temos os esportes com bola, os esportes com raquete, os esportes aquáticos, os esportes com lutas. E na escola só é oferecido um módulo. Sim. Então, tem 3, 4 módulos que não é oferecido na escola. Então, para eu despertar o desejo para aquele jovem, seja um pesquisador, um historiador, um científico, alguém que vai querer trabalhar com marketing esportivo, jornalismo esportivo, para aquele que vai querer ser atleta, técnico, e ele precisa primeiro enxergar que tudo isso é profissão. Okay. E tudo isso são profissões que estão dentro do esporte. Então, pelo esporte, eu desperto o interesse que ele encontre a sua profissão. Então, isso deveria ser uma política pública de incentivo esportivo. E é disso que nós chamamos também de cultura esportiva, é compreender o esporte dentro da sua amplitude, não somente as medalhas e os resultados que os atletas ganham. Legal. Será que a gente poderia avançar? Eu estou pensando aqui, você está fazendo minha cabeça explodir. A gente pensar, avançar nisso no sentido de qual que é a característica dessa formação esportiva na cultura esportiva. Porque eu lembro de um texto do Frantz Fanon, no livro Os Condenados da Terra, que ele diz exatamente assim, eu baixei aqui enquanto estava falando para eu poder não perder, porque é muito importante, é rapidinho. A juventude africana, diz o Fanon, não deve ser dirigida para os estádios, mas para os campos e para as escolas. O estádio não é esse local de exibição instalada nas cidades, mas um espaço determinado no seio das terras que arroteamos. Cultivamos e oferecemos à nação. A concepção capitalista do esporte é fundamentalmente diferente daquela que deveria existir num país subdesenvolvido. O homem político africano não deve preocupar-se em fazer esportistas, mas homens conscientes que podem também ser esportistas. Se o esporte não se integrar na vida nacional, isto é, na construção nacional, se formarmos esportistas nacionais e não homens conscientes, então, em breve, assistiremos o apodrecimento do esporte provocado pelo mercantilismo. O esporte não deve ser um jogo, uma distração oferecida à burguesia das cidades. A maior tarefa é compreender a todo momento o que se passa entre nós. Não devemos cultivar o excepcional, procurar o herói, outra forma de líder. Devemos erguer o povo, engrandecer o cérebro do povo, enriquecê-lo, diferenciá-lo, torná-lo humano. É isso, né? E assim, você falando, você estava reproduzindo o que ele estava falando, no sentido de que formação É disso que nós chamamos a filosofia negra, que está além
está além de Aristóteles e Perfeito. Sócrates, Como né? é que E é essa base de conhecimento que se há uma discussão muito grande nas universidades. Porque as universidades são todas eurocentradas. A base do conhecimento é a Europa. Só que essa base do conhecimento não se parece com nós. A gente não se identifica com ela. Perfeito. Então, a gente precisa começar a estudar a filosofia e a literatura africana, chinesa, árabe, porque ela é muito mais parecida com a gente do que a europeia, né? A europeia sempre colocou que a população negra não podia nadar para ser um atleta da natação, porque a nossa base muscular era mais densa que a água, então a nossa flutuação não era boa. Dessa forma, nós não seríamos bons competidores. Até começar Estados Unidos, Jamaica, Brasil, começar a ser campeão olímpico, campeão mundial e colocar uma tese científica europeia no chão. Então, assim, se a gente não passar a ter uma literatura descentralizada da Europa, entender que o mundo desenvolve literatura, filosofia e cultura, e que tem partes do mundo que são mais parecidas com a gente vai ficar sempre girando lâmpada, tentando encontrar uma resposta e não consegue. Sim. Eu queria, aproveitando que você é das lutas, queria que você caracterizasse um pouco, é uma coisa que você também me falou e eu fiquei pensando, porque a nossa formação, enquanto a formação brasileira, ela carrega uma arte, uma luta e um jogo chamado capoeira. E essa expressão de luta de um povo, né, ela também se dá na Coreia, onde você aprendeu o taekwondo. Você poderia falar um pouco mais dessas semelhanças, dessas diferenças e como é que essa luta expressa a identidade de um povo? Sim, as lutas, né? Nós temos a arte marcial. Então, marcial vem do termo grego, Marte, que é o deus da guerra, né? A arte da guerra. Então, a arte marcial é a arte da guerra. Era o princípio bélico de defesa dos tempos dos impérios antes de existir a arma de fogo. Então, cada império de cada continente ou de cada grupo étnico tinha um modelo de luta. Os japoneses tinham um modelo de luta que foram desenvolvidos pelos samurais. Os chineses, outro modelo de luta, que é o Wushu, que é uma luta ancestral do Kung Fu. Os coreanos, um modelo de luta, que chamava Hwarang-do, que é o ancestral do Taekwondo. E cada parte do mundo desenvolveu um modelo de luta, né? Então, os vikings defendiam o território dos nórdicos, né? Eles tinham um modelo de luta. E na África, nós tínhamos o Império Axante, o Império de Oió, do Haile Selassie, que é da Etiópia. Então, assim, cada parte do mundo desenvolvia luta para defender territórios. Aí a China inventa a pólvora e o britânico inventa a arma, e aí, quando o mundo fica armado, belicamente, essas lutas, essas artes passam a não ter mais o fundamento de defender território, mas sim esportivo ou recreativo. A capoeira, ela é ancestral. Ela nasce no Brasil, mas ela traz os elementos ancestrais dos povos africanos. E como ela foi proibida, né, foi criado uma lei em 1890, que era a lei da vassalagem e capoeira, que permitia que a polícia prendesse as pessoas que jogavam capoeira. Ela teve uma nova nomenclatura. Então, eles não falavam que eles estavam fazendo uma luta, eles falavam que era uma dança, era um jogo, era uma brincadeira. Por quê? Porque senão eles poderiam ser presos. Então, eles colocavam isso como
uma forma cultural, comemorativa. Mas quando o caldo engrossava, a brincadeira virava luta. Era o sistema de defesa criado pelo próprio brasileiro. Então, isso foi chamado de jogo, né? Porque não tinha rigidez da luta como boxe, né? Ele tinha uma malemolência, uma flexibilidade que foi chamado de jogo, né? Então, no jogo da capoeira, como é na luta de boxe, o objetivo do basquete é acertar a bola na cesta. O objetivo do futebol é acertar a bola no gol. O objetivo da luta é acertar o adversário. Então, o jogo da luta é um jogo de quem acerta primeiro. Isso é a base da luta. A arte marcial, ela traz a filosofia. Então, eu preciso ter conhecimento filosófico. Então, quem estuda arte marcial, estuda filosofia. Então, eu tenho que buscar lá atrás, nos pergaminhos, nos ancestrais, como se desenvolveu essa luta, para que ela foi desenvolvida, como que ela chega no Brasil, para que serve determinados movimentos, qual a força energética do corpo que eu utilizo, que nós chamamos de chakras. Isso é arte marcial. Eu me baseio na filosofia para poder ensinar movimentos combinados até que ele vire a luta. Então, essa é uma grande diferença do jogo, da capoeira, do boxe e da arte marcial. Legal. Com isso que você está me falando, eu posso deduzir, intuir que está no sangue do brasileiro lutar por defender o seu território, e esse território também pode ser o seu corpo, a sua dignidade, onde quer que ele esteja. Existe na história social do brasileiro essa vontade de luta, porque aquilo que a tua trajetória me diz é muito isso, né? E a trajetória de muitos outros e muitas outras, né? Se você puder falar um pouco sobre isso, mas numa questão que eu queria acrescentar a isso, que é o seguinte: no esporte fala-se muito de que esse espaço tem que ser um espaço neutro, isento, suspenso no ar, apartado da realidade, apolítico e, portanto, não sendo necessário manifestações políticas de protesto e tal. E na Carta Olímpica, a gente tem o seguinte dizer, a Carta Olímpica recentemente publicada: não é permitido, lá na parte 50, diz assim: não é permitido em qualquer instalação olímpica qualquer forma de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial. Eu queria que você dissesse qual é a razão de tanta higiene dentro desse espaço. Porque esses espaços são elitistas. Eles não foram feitos para nós. Eles não foram feitos para agregar as pessoas. Eles foram feitos para um determinado grupo. Então, a gente pega os primeiros clubes do Brasil, todos eles eram clubes elitistas, né? O futebol era jogado pelos grupos operários que tinham o futebol como uma forma de recreação, mas eles não podiam fazer parte dos times profissionais. Então, o esporte no Brasil, quando ele não nasce para agregar as pessoas, ele nasce para privilegiar um determinado grupo. Então, por isso que até hoje, esse rompimento, essa dificuldade do acesso ao esporte, porque eles estão dentro dos clubes. E os clubes separam as pessoas pelo valor econômico. Então, essa é uma característica fundamental. Milton Santos é um geógrafo, né, a maior representação preta brasileira em geografia, em geopolítica. Ele diz que as favelas, a periferia, é o território preto. Porque no dia 13 de maio de 1888, quando foi abolido a escravidão, no dia 14 de maio, era o único lugar que essa população preta teve território, porque eles não poderiam ter terras, eles não poderiam ser donos de terras,
Então, eles não poderiam ser proprietários, eles não tinham acesso à educação, eles não eram remunerados por seu trabalho. Então, eles acabaram indo para as margens, daí que nasce o termo marginal, que o marginal é o afrodescendente, que está à margem, né, desse centro econômico, e as favelas, quando nascem as favelas, nasce o primeiro território preto, que até hoje luta para ser aceito. Então, quem é fruto, descendente desse território, ele já entende as lutas como um comportamento social, não como um modelo esportivo para obter resultado, que é a performance. Não, ele é um modelo social de sobrevivência. Então, dentro dessa luta está o desafio. Então, se você vai nas comunidades, nas periferias, nas favelas, as crianças estão brincando de lutinha na rua. Né? Porque isso faz parte daquele ambiente social. A autodefesa. Se ninguém ensina, eles vão aprendendo observando, por osmose. Então, as lutas é um comportamento social. Pelo fato do Brasil ter um maior grupo afrodescendente fora da África, então, assim, no continente africano todo, o Brasil é o segundo maior país com população negra do mundo. E esses afrodescendentes foram, a sua grande maioria, criados em periferias e favelas. Então, quem é desse lugar tem a luta como essência. Por isso que o brasileiro é tão bom em luta. Nós temos medalhistas olímpicos no taekwondo. Nós temos medalhistas olímpicos no judô. Nós temos campeões mundiais no karatê. Nós temos os melhores do mundo no MMA. Na capoeira. Hoje, a Europa tem, em cada pedaço da Europa, um brasileiro ensinando capoeira. Então, nós podemos dizer que o Brasil é maior nas lutas do que no futebol. Porque o futebol é um esporte. É um esporte popular. Mas as lutas são várias modalidades esportivas. E dentro dessas várias modalidades esportivas, a grande maioria que se destacou foram pessoas negras. No taekwondo, a segunda medalha olímpica, a primeira do masculino, foi com o Maicão, que é um homem preto de Minas Gerais. No judô, foi a Kathleen Quadros, foi a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica individual. E depois veio a Rafaela Silva e tiveram outras. Na luta olímpica, foi a Aline Silva. Então, assim, no MMA, o Anderson Silva. Eu até tive uma confusão uma vez que eu estava na China. Eu estava no aeroporto da China, em Pequim, e eu estava com a agasalho do Brasil, que eu estava junto com a delegação. E aí um chinês começou a andar atrás de mim no aeroporto. Eu falei, pô, o que esse cara quer comigo, né? E aí ele me parou e falou, Brasil? Eu falei, Brasil. Eu conheço você. Você é da família Silva. E eu falei, eu da família Silva? Ele falou, eu conheço seus irmãos. Anderson Silva, Rafaela Silva, Edinaci Silva, Vanderlei Silva. Então ele falou, você é da dinastia Silva do Brasil. Eu falei, não. Aí eu expliquei para ele que Silva era um nome popular no Brasil. Então, assim, o mundo reconhece que os grandes lutadores brasileiros, a grande maioria deles é da população negra. Legal. Então, com o que você está falando, a gente pode pensar que vencer o racismo no esporte não implica só colocar negros no poder, mas descentralizar o esporte, é isso? Exatamente. Porque o acesso ao poder, né, e o poder que a gente fala é conhecimento, né, para mim é o poder, um dos maiores poderes que tem, é o conhecimento, porque dentro do conhecimento a gente pode ter vários desdobramentos e compreender o que é poder. As pessoas no Brasil colocam o poder como o poder financeiro acima de tudo. Mas
Muitas pessoas, como, vou dar um exemplo do Malcolm X, do Nelson Mandela, do Martin Luther King, eles tinham poder. Eles tinham poder de mobilizar as pessoas. Eles colocavam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas na rua em manifestações. Isso é poder. E não tinha articulação financeira. Então, o maior poder, as pessoas temeram as pessoas que tinham poder de mobilização, não as pessoas que têm poder financeiro. Sim. Né? Gandhi tinha o poder de mobilizar as pessoas. Né? Então, é essas pessoas que são temidas. Então, o acesso do poder, ele é uma escada. Não tem como eu sair do 0 para o 10. Eu preciso ir subindo aos poucos. Então, primeiro eu preciso ser inserido. Eu preciso ser apresentado. Eu preciso ver que aquilo é uma possibilidade. E dessa forma eu vou ganhando confiança e autoestima para querer almejar algo maior. Mas o início, né, do processo, ele é na infância. Então, é apresentar para essa infância que essas modalidades esportivas existem e que elas podem ser praticadas e que elas são acessíveis e o que o seu corpo tem a competência e a corporeidade de praticá-la. Então, muitas pessoas vê as lutas como um bloqueio, um tabu. Então, quando eu falo de luta, eles falam, vou me machucar. Quando eu falo de luta, eles acreditam que é violento. Então, dentro dos trabalhos que eu faço, a primeira coisa que eu desenvolvo é as pessoas terem um entendimento da diferença de briga e luta. Legal. Né? São dois mundos bem diferentes. Briga não tem regra. Briga não tem regra e briga tem hora para acabar. Briga é uma violência. Luta é uma escola. Luta é um conjunto de regras. Então, dentro desse conjunto de regras está a disciplina, o respeito do horário, o uniforme limpo, respeito aos mais velhos, respeito aos mais graduados e toda a constituição educacional necessária para se fazer luta. E eu tenho uma história do Minotauro, né, que é um grande fenômeno das lutas aqui do Brasil, do MMA. É um cara muito grande, forte, e aí um amigo meu encontrou um Minotauro e falou que ficou com medo. Ele queria tirar uma foto e quando viu o Minotauro, ele falou que olhou para a mão, falou, nossa, o tamanho da mão dele. Ah, não sei não, cara, acho que eu não vou. E aí ele quebrou a vergonha, foi lá conversar com o Minotauro, ele falou, pô, o cara muito social, amigável, carinhoso, assim, ele tinha um olhar para lutadores violento, briguentos, né, que poderiam, que pode assustar. Eu falei, cara, você tem ideias de ver um Anderson Silva bravo dentro de uma loja? Ninguém quer ver isso. Então, essas pessoas são as pessoas que mais têm controle emocional, que mais têm inteligência emocional, porque ele sabe do porte que ele é. Ele sabe, se ele quiser quebrar uma loja inteirinha, ele quebra. E que a polícia não vai segurar ele se não for com arma de fogo. Então, ele tem conhecimento do seu corpo e ele tem conhecimento do seu intelecto. Então, ele sempre age e reage com uma postura exemplar, aonde você não precisa se sentir inseguro. Muito bom. Eu vou aproveitar que você está nesse caminho para perguntar nesses 15 minutos que nos restam, porque essa questão é muito importante para nós hoje e as tuas luzes podem ajudar a gente a entender. Recentemente, os atletas lançaram um manifesto pela democracia, né? Esse manifesto ele diz logo no início o seguinte: nós atletas, ex-atletas profissionais ligados ao esporte, cidadãos brasileiros, antes de tudo, afinados com o pensamento de diversas categorias e nos juntando às vozes que pactuam com a democracia, os direitos humanos e civis, respeito à vida e à diversidade, estamos aqui unidos em nome daquilo que sempre acreditamos
e praticamos em nossas profissões, e deve se estender sem restrições ao exercício cotidiano, ou seja, o direito supremo à vida, a uma sociedade justa e igualitária e com letras garrafais, antirracista. Esse é um trecho desse manifesto. Eu queria que você falasse um pouco, ajudasse a gente a pensar o que está acontecendo, né, com os atletas, o que isso significa na tua visão e como é que você está vendo essas manifestações que vêm desde os Estados Unidos, né, com o assassinato do George Floyd e que chega aqui no Brasil com o assassinato não só de João Pedro, mas de outros tantos, né, Miguel e outros tantos que a gente pode falar aqui. Como é que você está vendo essas questões e a participação recente dos atletas nesse processo? Eu acredito que a pandemia, né, por uma questão de saúde, fez que todas essas pessoas ficassem em casa. O meio esportivo, ele é um meio extremamente movimentado. Então, os jogadores de futebol, por exemplo, eles jogam 2 vezes na semana. Atletas olímpicos, a gente está sempre viajando em grandes torneios internacionais. Então, não há tempo de estar em casa e não há tempo, muitas vezes, para desenvolver uma leitura. A gente está sempre em busca da performance, né? E a performance exige fisicamente, intelectualmente, muito do atleta. Então, assim, eu treinava 6 horas por dia. O nível de exaustão que eu tinha era difícil de eu conseguir à noite pegar um livro e em 10 minutos não estar dormindo. E o modelo esportivo brasileiro, ele faz que essas pessoas precisem escolher entre estudar, ser um universitário e ser um atleta. Porque os modelos de centro de treinamento brasileiro não estão dentro da universidade, diferente dos Estados Unidos. Para um atleta jogar na NBA, ele precisa ser universitário. Além disso, ele precisa tirar boas notas. Então, esse modelo não é o modelo brasileiro. Então, muitos atletas encerraram a sua formação básica e não deram mais continuidade. Então, isso dificulta para que ele possa se posicionar, para que ele possa obter um bom diálogo, para que ele possa entender a sua sociedade. Porque ele vive na sociedade mundial. A cada mês, ele está num país diferente. Então, ele não consegue mais obter o olhar somente do que acontece no Brasil, linear. E nós estamos há 90 dias enclausurado em casa. E aí, dentro desses 90 dias, aconteceu a grande onda de protesto dos Estados Unidos com George Floyd. E aí os brasileiros também puderam observar que o Brasil é um dos países que mais mata no mundo. E 77% dessas mortes são de pessoas negras. Antigamente, colocavam que... Aqui a gente sempre culpou a vítima, né? Nunca o agressor. Então, sempre colocava que a vítima parecia estar fazendo algo. Parecia que ele estava roubando. Ele estava usando boné, parecia um assaltante. Ele estava assim, ele parecia suspeito. Até quando a polícia entra dentro da casa de um adolescente e extermina ele. Executa, dentro de casa. Então, rompeu a ideia daquele parecia. Como é que você está suspeito dentro da sua casa? E aí caiu a argumentação que a gente discute há séculos, né? Caiu nesse momento. Então, dentro dessa grande onda de protestos e manifestações, muitos atletas começaram a observar e começaram a entender que eles precisavam participar. Porque o fato dele ser um atleta reconhecido e não estar mais dentro dessa linha de perigo e de risco, o filho dele tá, o sobrinho dele tá, o tio dele tá, o vô dele tá. Então, não é para ser feito para ele, é para ser feito pela comunidade dele, para o grupo social dele. Então, isso foi o que tocou. Quando alguém entrou na casa daquele jovem e tirou a vida dele, isso tocou nas pessoas, porque não era mais alguém que estava na rua
10, 11 horas da noite, que as pessoas falavam, mas está fazendo o que na rua essa hora? Exatamente. Né? Então, acho que a mobilização iniciou desse fato. E a mobilização esportiva ela é antiga, ela não é de agora. Né? O Brasil teve o primeiro grande marco da democracia corintiana, na época de Vladimir e Sócrates. Nós também tivemos, na época da ditadura, muitos atletas que questionavam a ditadura. Nós tivemos a Soraya André, que é uma lutadora de judô, que foi a primeira mulher preta a ir para os Jogos Olímpicos e usou um kimono preto para protestar a sua não inserção nesse processo. Nós tivemos a Aida Silva, do atletismo, que protestou durante a ditadura. Nós tivemos o Colin, da NFL, futebol americano. Em 1968, nós tivemos o protesto dos Black Panthers de Tommy Smith e John Carlos nos Jogos Olímpicos do México. Então, assim, algumas pessoas estão achando que esse é o movimento de hoje. Só que o futuro de ontem é hoje. Nós estamos no desdobramento do nosso passado. Hoje é o futuro do nosso passado. Então, essa comunidade negra está mais organizada, mais planejada, mais politizada, então ele consegue fazer que essa onda se estenda e alcance muito mais. E pela primeira vez, conseguiu entrar dentro do futebol brasileiro, que é a maior plataforma esportiva do mundo, onde tiveram os primeiros milionários pretos brasileiros. Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Romário. Né? Os primeiros milionários brasileiros vieram de uma plataforma esportiva chamada futebol. Então, se o futebol se manifesta, o mundo presta atenção. E aí que vem toda essa articulação para convencer que esses atletas precisam conversar, precisam dialogar, precisam romper o silêncio. Só que aí a gente tem um problema. O jogador de futebol, ele é o braço operário. Ele é quem faz força. Esporte é uma exigência física. Então, se a gente pega a escravidão, as pessoas escravizadas, elas estavam dentro do braço operário, de quem faz força. Então, o futebol é uma continuação do braço operário de quem faz força. E dentro desse braço operário é onde está a grande massa da população preta. Saiu desse lugar, você não tem empresário, gestor, coordenador, presidente. Toda a organização esportiva não tem a população preta. Eles não são contratados, eles não têm uma oportunidade de exercer o seu intelecto. Porque para essa sociedade que é eurocêntrica, que pensa a Europa para nós, diz que você é bom para fazer força, mas você não é bom pelo seu intelecto. Exatamente. Então, muitos jogadores estão tentando romper esse modelo brasileiro esportivo que é europeu. E o Bahia é o primeiro time que consegue romper isso, tendo o primeiro técnico preto. Então, dentro de uma liga que é o Campeonato Brasileiro de Futebol, hoje, atualmente, nós temos somente 2 técnicos pretos. Mas isso já é um rompimento histórico. Como o Brasil é uma democracia mais nova do que os Estados Unidos, né, os Estados Unidos, em 1866, já tinha a imagem de Abraham Lincoln. O Brasil, em 1866, era Brasil colônia. Nós somos o último país a acabar com a escravidão. E Campinas foi a última cidade do Brasil a acabar com a escravidão. E exatamente nessa cidade tem o time mais antigo do Brasil, que é a Ponte Preta. E a Ponte Preta hoje é o primeiro time do Brasil a ter um gestor preto, que é o Sebastião Salgado, conhecido como Tiãozinho. Então, assim, se a gente pega a história,
Nós estamos falando que a gente está conseguindo em 2020 os primeiros rompimentos. Ok, ok. Então não queira comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já conseguiu esse primeiro rompimento há muitos anos atrás. A gente está conseguindo o primeiro. E dentro disso é o que está fazendo muitos atletas se mobilizarem para criar o esporte pela democracia. E democracia faz parte o antirracismo, o antifascismo, a homofobia, o machismo. Então, tudo aquilo que a sociedade deve ser contra está inserido na democracia. E o esporte é uma ferramenta fundamental para exercer a democracia. Uau! Cara, que aula, que fantástico. Eu sempre tenho problemas quando eu converso com você, porque eu saio e fico dias e dias pensando, tentando escrever, porque é uma capacidade de compreensão sistêmica da coisa que a gente vê faltando em muitas análises que a gente vê por aí. E com isso eu quero pedir desculpas a todos que estão presentes, porque eu vou ter que me despedir do Diogo Silva, porque nós já estamos nos minutos finais aqui, a gente vai ser derrubado pela internet. Eu queria que você falasse um minutinho só, as suas últimas palavras e desse o teu tchau para que eu possa passar para minha orientadora, Kátia Rubio, para a gente poder encerrar essa live. E deixo aqui o meu agradecimento. Muito, muito obrigado. Gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que estão nessa live, que eu estou podendo dialogar um pouquinho com elas e passar um pouquinho de 20 anos de experiência no mundo do esporte e falar para todo cidadão brasileiro que é antirracista, que é antifascista, exerça a sua desobediência. Você tem direito de exercer a sua desobediência. Não seja obediente àquilo que você crê que é errado. Então, acho que é essa mensagem que eu dou para todos. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Então, me despeço aqui. Espero poder te encontrar logo mais. E vocês que estão presentes aí vão encontrar o Diogo Silva nas redes aí, porque ele tem sido muito requisitado. Obrigado, Diogo. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu. Isso. Vou chamar a Kátia aqui para a gente encerrar essa live. Bom, como vocês viram, quanto poder, né? Muito bom. Eu acho que a gente tem 3 minutinhos aí, não temos? Internet, não nos derrube antes de dar tchau para todo mundo. Kátia, quer encerrar aqui? Obrigado, gente, pela participação. Obrigado a todos. Senti muito boa energia. Os corações aqui subindo refletem bastante. Obrigado mesmo. Você não está conseguindo. Senão a gente vai ser derrubado. Obrigado a todos. Espero que vocês nos encontrem nas próximas lives com a Isabel. Nós fiquem atentos ao espaço do GEL USP no Instagram. Lá a gente divulga todos os encontros e a gente espera vocês, essa quantidade de gente aqui, para a gente poder pensar o esporte, a sociedade, como é que as coisas estão acontecendo. Ó, a Kátia está vindo aqui. Vamos ver se... Pensar o esporte, a sociedade, como é que as coisas estão acontecendo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Neilson, foi um arraso maravilhoso. E lembrando que amanhã a gente tem a Isabel do vôlei, às 15 horas, aqui também no canal GEUSP, e que essa live fica gravada no canal Olimpiar no YouTube.